O Evangelho de hoje nos revela um momento muito especial. Nos apresenta um momento marcante. Jesus retorna à sua terra natal, entra na sinagoga de Nazaré e proclama diante de todos a passagem de Isaías que anuncia libertação, cura e salvação. Até ali parecia apenas mais uma leitura. Mas quando ele declara: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura, algo muda, queridos. O que era promessa distante, então torna-se realidade presente. Só que em vez de acolherem, o que acontece? Muitos se escandalizam. Reconheciam em Jesus o jovem conhecido, mas não estavam dispostos a enxergar o Cristo, o Messias. Essa tensão, então, entre aceitação e rejeição continua atual ainda hoje. Quantas vezes, mesmo diante da graça de Deus, preferimos a incredulidade, a desconfiança ou simplesmente fechamos o coração? Então, neste novo mês que se inicia, o Evangelho de hoje nos convida a abrir espaço para a presença de Cristo em nossas vidas e então reconhecer o hoje de Deus e a viver com fé renovada, esperança e coragem. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, também seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. É uma grande alegria ter a presença de todos vocês aqui neste nosso encontro tão especial e abençoado. Hoje, de modo, claro, mais que especial neste novo mês que se inicia, que seja um mês de realizações para todos nós. E o Evangelho de hoje, para esta segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025, é o Evangelho de Lucas, o capítulo é o 4, versículos do 16 ao 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meu querido, minha querida, iniciamos mais um dia e de hoje, de modo muito especial, iniciamos mais um mês. E desejo a todos vocês que este mês seja um mês de muitas realizações, seja um mês abençoado, seja um mês da sua vitória. Esse é o meu desejo a todos vocês. E a passagem de hoje deste evangelho nos leva também a Nazaré, aquela pequena cidade onde Jesus havia crescido. Ele entra na sinagoga como de costume, diante de todos toma então o rolo do profeta Isaías. Ali proclama palavras que ressoam como um trovão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos e devolver a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Em seguida, ele fecha o livro, senta-se e afirma com autoridade: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Esse momento, meu querido, minha querida, é único. Ele marca então o início público da missão de Cristo, um divisor de águas. É como se o céu se abrisse diante daquelas pessoas e lhes fosse oferecida a oportunidade de compreender que o Messias prometido estava ali, diante dos seus olhos. Só que em vez de acolher, o que aconteceu? Eles rejeitam. Sabe por quê? Porque Jesus não se encaixava nas expectativas humanas. Eles queriam milagres, sinais grandiosos, privilégios para o seu povo, mas Jesus vem anunciar algo maior: a salvação para todos, a libertação que não conhece fronteiras, o amor que ultrapassa barreiras culturais, religiosas, sociais. Esse contexto, então, é decisivo, porque Nazaré, meu querido, minha querida, era uma aldeia pequena, de vida simples, onde todos se conheciam. Por isso, todos aqueles que estavam ali ouvindo, olhavam para Jesus e diziam: não é este o filho de José? Claro que a incredulidade deles nasce da familiaridade. Eles viam em Jesus apenas o homem que cresceu entre eles. Não conseguiam enxergar a ação de Deus que se manifestava em suas vidas. E esse é um dos primeiros ensinamentos do Evangelho. Muitas vezes Deus age diante de nós em situações comuns, mas o que acontece? Nossa falta de abertura, nossos preconceitos e expectativas nos cegam. Agora, quando Jesus recorda que Elias foi enviado não a uma viúva de Israel, mas a uma estrangeira de Sarepta, e que Eliseu curou não um israelita, mas o sírio Naamã, ele toca no orgulho daquelas pessoas que estavam ali. Essa lembrança, queridos, os fere porque mostra que a salvação de Deus não é monopólio de um povo, mas um dom universal. E aqui está a raiz da rejeição. O coração humano tem dificuldade em aceitar que Deus é livre para amar, escolher e agir como quiser. Agora pensemos em nossas vidas. Quantas vezes também nós não nos comportamos como aqueles que estavam na sinagoga? Esperamos que Deus faça a nossa vontade e realize o que pedimos no nosso tempo, que confirme nossos planos, nossas ideias. E quando Ele age de maneira diferente, o que acontece? Quando a resposta vem de um modo inesperado, nos revoltamos, não é mesmo? Duvidamos, até mesmo rejeitamos. É por isso que este Evangelho é um espelho que nos obriga a reconhecer o quanto nosso coração pode ser fechado. Agora, observem, estamos iniciando um novo mês. Muitos o veem apenas como mais um ciclo de dias, compromissos, preocupações. Mas à luz deste Evangelho podemos enxergar o mês que começa como uma nova oportunidade de graça, um tempo para recomeçar, para abrir os olhos da ação de Deus que insiste em falar conosco. Por isso Jesus proclama: hoje se cumpriu esta Escritura. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. Isso significa que cada novo dia é tempo de salvação. Cada novo mês é uma chance de experimentar a presença viva de Deus que nos chama
a sair da rotina vazia e então redescobrir o sentido da vida. E não foi à toa que escolhi esta data, dia 1º de setembro, início de um novo mês, para lançar esta nova atualização lá do Evolare, porque quero que pessoas que precisam de vidas transformadas iniciem este novo mês e que, ao terminar o mês de setembro, possam olhar para trás e então proclamar: a minha vida foi transformada. E olha, já tem muitas pessoas que já acompanharam e já estão tendo as suas vidas transformadas. Lá no final deste vídeo irei falar mais sobre essa atualização que está disponível hoje, 1º de setembro. Outra lição essencial, queridos, está no fato de que Jesus não se deixa prender pelo olhar limitado das pessoas. Ele não cede à rejeição, não se detém à incompreensão. Ele segue seu caminho. Então, isso nos ensina a não pararmos diante das críticas, da falta de reconhecimento, até mesmo das pedras que nos atiram. Por exemplo, quantas vezes desistimos? Por quê? Porque alguém nos rejeitou, zombou, até mesmo não acreditou em nós. Mas o próprio Cristo foi rejeitado em sua terra. Por que nós, então, esperaríamos sempre aplausos? O discípulo deve seguir o mestre. Isso significa não buscar a aprovação do mundo, mas permanecer fiel à missão. Na prática, quantos de nós iniciamos este mês com feridas, por exemplo, decepções, dívidas, desafios no trabalho, problemas familiares, tantas doenças, ansiedade, por exemplo? É fácil desanimar, não é mesmo? Acreditar que nada vai mudar. Mas não, está errado pensar isso. O Evangelho de hoje, por exemplo, nos diz o contrário. Deus está agindo agora. Ele é o Senhor que liberta os cativos, que abre os olhos dos cegos e cura os corações feridos. Mas essa graça só alcança quem está disposto a abrir-se, a crer, a permitir que a palavra se cumpra em sua vida. É por isso que o Evangelho é um convite a romper com a mentalidade daquela frase: não vai dar certo, eu já conheço. Quantos dizem por aí: já ouvi isso antes, isso não serve para mim, nada vai mudar. Não, assim como os nazarenos, assim como eles olharam para Jesus e viram apenas o filho de José, nós corremos o risco de olhar para a palavra e ver apenas um texto antigo, sem força. Mas, meu querido, minha querida, quem abre o coração descobre que cada linha é viva, atual, capaz de transformar. No fundo, a questão é esta: que lugar damos a Cristo em nossa vida, especialmente hoje, no início desse novo mês? Estamos com o coração aberto ou fechado? Estamos prontos para reconhecer a presença de Deus nos acontecimentos pequenos, nas pessoas simples, nas situações inesperadas, ou preferimos esperar apenas grandes sinais, esquecendo que o maior milagre é a fidelidade diária que nos sustenta? Jesus passou pelo meio deles, seguiu seu caminho. Não permitamos então que ele passe pelo meio de nós sem que o reconheçamos. Este é um novo mês para então acolher a boa nova, para permitir que a promessa se cumpra em nossas vidas, para não repetir o erro daqueles que rejeitaram o Salvador por não se encaixar em seus esquemas. Que a palavra de hoje, meu querido, minha querida, desperte em nós então a coragem de abrir o coração, de dar um passo de fé, de acolher os caminhos de Deus, mesmo quando são diferentes dos nossos. Que este seja então um mês em que, ao invés de expulsar Cristo de nossa vida, possamos segui-lo pelo caminho da fé, da esperança e pelo amor. E claro, hoje, dê também este passo. Não fique indiferente. Não fique aí parado. Já comece também colocando logo abaixo nos comentários
esta frase: Senhor, eu quero acolher a graça, a tua graça. Não deixe para depois. Ou então coloque logo abaixo nos comentários aquilo que você deseja viver este novo mês, claro, sempre à luz do Evangelho. Abra o coração. Sinta-se à vontade. Coloque logo abaixo nos comentários. Também receba com muita alegria, com muita fé e carinho, esta oração de hoje. Ó Senhor Jesus, hoje queremos nos colocar diante da Tua Palavra que ecoa em nosso coração. O Espírito do Senhor está sobre nós. Sim, Senhor, Tu vieste para anunciar a boa nova, para libertar, para curar, para restaurar, mas confessamos, Senhor, que muitas vezes nos comportamos como os que estavam na sinagoga de Nazaré. Escutamos, admiramos, mas logo deixamos a dúvida, o orgulho, fecharem o nosso coração. Então, neste novo mês, Senhor, queremos pedir-te com toda a sinceridade da nossa alma. Abra os nossos olhos para ver o que nós não enxergamos. Liberta-nos das prisões interiores que nos aprisionam. Cura as feridas que ainda sangram dentro de nós. Não permitas que te expulsemos da nossa vida por não compreender teus caminhos, mas ensina-nos a confiar quando nós não entendemos e também a permanecer fiéis mesmo quando tudo parece contrário. E, Senhor, assim como teu povo esperava milagres visíveis e não soube acolher o milagre da tua presença, nós também muitas vezes esperamos respostas imediatas. Esquecemos que tu estás conosco no silêncio, no detalhe, no hoje. Dá-nos a graça então de viver este novo mês como um tempo de fé viva, de esperança concreta, de amor renovado. E não repetamos a incredulidade de Nazaré, mas que possamos reconhecer-te em cada instante, em cada pessoa, em cada oportunidade. Espírito Santo, fortalece nossa fé para que, quando vierem rejeições, críticas, decepções, nós não desanimemos, mas sigamos em frente, como o Mestre seguiu, com coragem e fidelidade. Porém, Senhor, hoje queremos dizer com todo o nosso ser: nós te acolhemos, cremos e confiamos. Faz então deste novo mês um verdadeiro ano da graça do Senhor em nossa vida. Amém. E queridos, hoje é um dia muito especial para mim. Hoje damos mais um novo passo, um passo de fé, de transformação. Hoje saiu a atualização lá do Evolare, podemos dizer assim que é um Evolare 2.0. Não é o próprio texto do Evolare que mudou. O texto, a parte principal continua a mesma, mas mais ferramentas estão disponíveis lá dentro da plataforma do Evolare. Lá está disponível orações para que você possa vencer ainda de forma mais intensa a ansiedade, orações especiais desenvolvidas por mim, exclusivas, nunca apresentada. Um mini devocional com uma passagem bíblica para cada dia, uma mensagem simples, uma pequena oração e algumas músicas especiais para você que sofre de ansiedade e você também que quer se blindar deste mal. Além de trazer as orações lá do canal Louvor e Adoração para dentro aqui da plataforma, aos poucos, todas as músicas que estão lá no canal, você também poderá acompanhar aqui dentro do Evolare, sem anúncio, sem propaganda. Esse é o meu presente para todos vocês que já têm o Evolare. Você não pagará nada para ter este benefício. E você que ainda não adquiriu, esta é a oportunidade ideal. Além de estar com um desconto também mais que especial. Portanto, acompanhe, prestigie. Você adquirindo o Evolare,
estará dando um passo rumo à sua vitória para se libertar da ansiedade e também está ajudando, apoiando, fortalecendo ainda mais esta obra de evangelização, contribuindo ainda mais. E muitas pessoas me perguntaram, mas, Viva, por que o Evolare ainda não tem nas livrarias, não é um livro físico? Gente, como já explicado, ele é digital porque ele é um processo, não é somente a parte do livro. Existe um processo a ser seguido. Quem já acompanhou o vídeo apresentando o Evolare sabe do que estou dizendo. Também para quem já iniciou esse processo. Se também eu tivesse lançado o livro, ele tem mais de 700 páginas. O custo deste material seria muito alto. Então eu quero cada vez mais trazer algo acessível, disponível a todos, no menor preço possível. Além do mais, se você prefere ter o livro impresso, você pode pegar o Evolare que você já tem, ir numa papelaria, numa gráfica e pedir para imprimir, ou parte dele, capítulo por capítulo, ou até mesmo o livro todo, como preferir. Tem pessoas que preferem acessar pelo celular, pelo tablet, tem pessoas que já fizeram isso, querem ter o papel em mãos. Então, levem o arquivo, o celular, uma papelaria e peçam para imprimir. Assim você tem o Evolare sempre também disponível, além da forma digital, também na forma impressa. Como preferir. Quero que esta experiência, primeiro, seja disponível a todos e da melhor forma possível. Portanto, muito obrigado às pessoas que já adquiriram. Recebi muitos comentários positivos. Meu muito obrigado. Fico muito feliz em saber que o meu trabalho já está dando resultado. Meu muito obrigado. O link do Evolare para você que não adquiriu está logo abaixo, no primeiro comentário fixado. Assim, um grande abraço, que Deus te abençoe e te proteja. E claro, irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.